Bom dia a todos presentes, a você que nos acompanha na TV Câmara, em nossas redes sociais, nossa página na internet. Estando todos presentes, na maioria dos vereadores, da forma regimental, declaro aberta a sessão. Solicito à primeira secretária que faça a leitura das matérias constantes da pauta da ordem do dia. Parecer prévio constante dos autos do processo do TCM número 15.815 e 17, tomada de contas da Prefeitura Municipal de Itabela, relativas ao exercício financeiro de 2016. Única discussão e votação. Sala das Sessões, Maria José Santana de Oliveira, Itabela, Bahia, 24 de maio de 2022. Jean Carlos Santos Malacarne, presidente em exercício. A Comissão de Justiça e Redação apresenta pedido de diligência e consulta ao TCM Bahia sobre as contas em apreciação. Solicito que seja lido o ofício da consulta pela primeira secretária. Comissão de Justiça e Redação. Ofício número 4 de 2022. Itabela, Bahia, 26 de maio de 2022. A Sua Excelência Plínio Carneiro da Silva Filho, Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, Salvador, Bahia. Assunto: diligência. Consulta rito processual, risco, nulidade, parecer prévio, processo do TCM número 15.815/17, tomada de contas da Prefeitura Municipal de Itabela, exercício financeiro de 2016. Senhor Presidente, o ato da Presidência número 4 de 2022, emitido em 17 de maio de 2022, designou a sessão ordinária do dia 26 de maio do ano em curso para julgamento e deliberação por parte deste Poder Legislativo quanto aos autos do processo TCM número 15.815 e 17, tomada de contas da Prefeitura Municipal de Itabela, exercício financeiro de 2016. Esta comissão, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais estatuídas no artigo 45 do Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal, ao apreciar os autos do processo em análise, empreendeu os esforços necessários para assegurar ao gestor responsável o exercício do direito à ampla defesa e buscou nos anais de registros desta Casa de Leis documentos e decisões anteriores à atual legislatura sobre as contas, ou seja, a tomada de contas em questão. Tomamos conhecimento do ofício número 15 de 2018, emitido pela Presidência da Câmara Municipal de Itabela e dirigido ao presidente do TCM da Bahia em 26 de fevereiro de 2018, com o seguinte teor: Senhor Presidente, considerando que consta na pauta da sessão desta Corte de Contas para o dia 1º de março de 2018, o processo número 15.815 e 17, contas da Prefeitura Municipal de Itabela, exercício 2016, considerando ainda que o gestor não apresentou a prestação de contas anuais, o que em tese configura uma situação de tomada de contas, respeitosamente nos dirigimos à vossa presença para informar que esta Casa Legislativa não recebeu nenhum expediente dando conhecimento do envio do processo em questão para disponibilidade pública na forma definida no artigo 59 da Lei Complementar número 6 de 91. Imprescindível destacar que, caso o plenário desta Corte de Contas delibere sobre o processo em questão sem observar o rito previsto no artigo 59 da Lei Complementar número 6 de 91, fica aberta a lacuna para arguição de nulidade da deliberação da sessão, com possibilidade de ser concedida liminar para suspensão dos efeitos da decisão, tal como ocorreu com as contas do exercício de 2008, quando, em 16 de maio de 2016, a 5ª Vara da Fazenda Pública, situada em Salvador, deferiu concessão de liminar nos autos do processo número 525/098, 60.2016, 805001,
consoante cópia anexa. Face ao exposto, solicitamos a essa presidência a adoção das medidas cabíveis para atender aos termos do artigo 59 da Lei Complementar número 6 de 91. Verificamos que nos presentes autos a solicitação da Câmara Municipal de Itabela não for atendida, que nos autos do processo em questão, as folhas 3, item 3 do documento, voto pedido de reconsideração, o relator assim determina. Da disponibilidade e transparência pública. Inexistindo nos autos elementos que comprovem haver o presidente da Câmara colocado as referidas contas em disponibilidade pública e oferecido à sociedade equipamentos para consulta, determina-se que, quando de sua remessa à Casa Legislativa de Itabela, sejam elas postas à disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 dias, comunicando-se à população que a mesma dispõe de terminal específico para o indicado acesso. Ao fazer a leitura do artigo 59 da Lei Complementar número 6 de 1991, Lei Orgânica do TCM da Bahia, percebe-se a inversão da ordem legal nesse quesito. Transcrevemos. Artigo 59. No caso de tomada de contas, o Tribunal de Contas dos municípios, após o levantamento e ordenamento dos documentos necessários, remeterá o processo ao presidente da Câmara Municipal, a fim de que seja observado o prazo de disponibilidade de que trata o artigo 54 desta lei. Assim, fica evidenciada que a negligência do TCM ao destacar o dispositivo de sua lei orgânica, mesmo tendo sido advertido sob o risco de uma eminente suspensão no julgamento em questão, já ocorrido na ocasião do julgamento das contas dos exercícios financeiros de 2008. Diante do exposto, esta relatoria decide por diligenciar junto ao TCM para que, nos termos do artigo 1º, inciso 9 da Lei Complementar 6 de 91, esta Corte de Contas, através de seus órgãos de assessoramento jurídico e de apoio aos municípios, responda às seguintes questões. Item A. Quais orientações e procedimentos prévios podem ser empreendidos no âmbito desta Corte de Contas a fim de que o não atendimento ao previsto do artigo 59 da Lei Complementar 6 de 91 não venha ensejar nulidade a exemplo da concessão de liminar pelo Poder Judiciário, tal como ocorreu em relação às contas do exercício de 2008, quando, em 16 de maio de 2016, a 5ª Vara da Fazenda Pública, situada em Salvador, deferiu concessão de liminar nos autos do processo número 525.298, 60.2016.805.001. Em face do item anterior, questionamos esta Corte sobre a situação das contas de 2008, subtraídas do âmbito deste Poder Legislativo, sem que o TCM da Bahia, o Poder Judiciário e seus órgãos, desde o mês de maio de 2016, tenham prestado qualquer informação sobre a retomada da tramitação e possibilidade de julgamento das contas relativas àquele exercício por este Poder Legislativo. Qual o entendimento deste Tribunal de Contas dos municípios sobre a aplicação dos dispositivos da Lei 14.460/2022 no âmbito do Poder Legislativo? Na expectativa de acolhimento do presente pedido, externamos nossas cordiais saudações de estima e apreço. Atenciosamente, Ademilson Eugênio dos Santos, relator. Gostaria de convidar aqui o nosso assessor jurídico desta casa para fazer uso na tribuna, por favor. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores vereadores. Na condição aqui de consultor legislativo, a gente vai prestar simples esclarecimentos, só para reforçar que foram empreendidos esforços, como foi lido aí, nesse processo. Temos tido uma série de reuniões com o nosso corpo jurídico, vereadores, as comissões de Justiça e Redação e de Finanças promoveram as diligências necessárias nesse processo, promoveram as pesquisas, o estudo dos autos e se debruçou nessa situação que combina nessa consulta, que tem por finalidade oferecer segurança jurídica à decisão desta casa quando for julgar o processo, né, para que não se repita
situações como a de 2008, onde até o presente momento nós não temos ainda as contas de 2008 disponíveis para julgamento. Então esse é o objeto maior, e aí a forma como a consulta foi feita tem amparo legal, na própria lei orgânica do TCM prevê que essas diligências podem ser feitas, as câmaras e os entes federados, prefeituras, vereadores e conselhos podem formular consultas ao TCM, está sendo formulada uma consulta, vai ser respondida pelo corpo técnico para orientar esta casa. A Comissão de Justiça, assim, pediu a consulta e a diligência. O presidente Jean Carlos vai anunciar sua decisão a respeito desse pedido, né? E acreditamos que o Poder Legislativo poderá decidir com serenidade e sabedoria no momento oportuno, na forma legal. De todo modo, em nome da equipe técnica da Câmara, de consultoria contábil, legislativa, a nossa assessora jurídica que aqui está, a nossa diretora jurídica, doutora Aline, o nosso consultor jurídico, o doutor Alcides Neto, que também, mesmo à distância ontem, com a filha em Salvador, de tratamento médico, por teleconferência, se dispôs a tirar as dúvidas, né, dos vereadores aqui. Enfim, estamos à disposição para dar a contribuição, senhor presidente, que for preciso, tá, tecnicamente. Muito obrigado. Peço aqui à nobre secretária Simone que faça a leitura da minha decisão em relação ao pedido da Comissão de Justiça e Redação. Por favor. Decisão da Presidência. Esta Presidência, em 17 de maio de 2022, designou a sessão ordinária do dia 26 de maio do ano em curso para julgamento e deliberação, por parte deste Poder Legislativo, quanto aos autos do processo do TCM número 15.815/17, tomada de contas da Prefeitura Municipal de Itabela, exercício financeiro de 2016. Neste momento, recebemos o pedido da Comissão de Justiça e Redação para empreender diligência junto ao TCM da Bahia para elucidação de eventuais causas de nulidade ao julgamento das contas em questão, sem adentrar ao mérito do pedido e suas razões, na forma regimental, com fundamento nos artigos 88, artigo 90, inciso 3º, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, defiro a consulta solicitada pela Comissão de Justiça e Redação para remeter a consulta solicitada ao TCM da Bahia e a consequente retomada do trâmite do processo após resposta da Corte de Contas ou posterior decisão da Comissão Consulente. Itabela, Bahia, 26 de maio de 2022. Jean Carlos Santos Malacarne, presidente. Então eu quero dizer para a população de Itabela, de Monte Pascoal e Montinho, região que nos assiste, aqui nós temos um pedido de deliberação de consulta ao TCM em relação levantada por essas comissões e por alguns parlamentares. Então aqui, na verdade, estou concedendo realmente um prazo para que as comissões possam apurar algumas situações em relação em questão ao TCM. Questões essas que já foi lida aqui. Passo ao grande expediente. Gostaria de convidar o vereador Alex Alves Vieira para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos. Sobre os fake news, normal. Ontem nós já viramos piadas em redes sociais, normal. Isso daí não abaixa a cabeça de ninguém aqui. Falaram que os vereadores já estão todos vendidos, todos comprados pelo ex-gestor. Parabéns. Na hora que esse fake news tiver coragem, ele vem aqui e debate com esses parlamentares. Porque, para mim, uma pessoa que se esconde atrás de um fake news, ela é covarde. Ela é covarde consigo mesmo, não é só com os parlamentares, ela está sendo covarde com a população e está sendo covarde com ela mesma, porque até o momento eu não vi decisão nenhuma aqui. Eu sei que eu respondo somente pelo meu voto, em contas de qualquer gestor. Mas, fazer o quê, né? O político, ele paga um preço caro por estar na política. Mas eu escolhi estar aqui e vou seguir de cabeça erguida e fazendo o que a minha consciência pede, seguindo os parâmetros da lei orgânica que eu fiz o juramento no dia que eu assumi meu mandato.
E pelo povo de Itabela eu só tenho gratidão. Gratidão por me ter colocado aqui, uma pessoa que veio de fora, criei minhas raízes, me considero itabelense, tenho os 2 filhos, constituí família e criei minhas raízes. Veio uma reeleição, dobrei meus votos. Então eu só tenho gratidão. Então não é qualquer coisa que vai chegar na minha porta e lá tem uma placa, vende-se. Eu não estou à venda. Eu estou aqui para fazer a minha missão. Eu estou aqui para cumprir o meu compromisso como cidadão e como parlamentar que representa o povo de Itabela. Eu estou aqui para isso. Na minha testa aqui não tem uma placa, vende-se não. Então esses fake news tem que ter cuidado, porque na hora que descobrir o bambu vai gemer, viu? E para descobrir não está muito difícil não, está fácil. Sobre a diligência que a Comissão de Justiça e Redação pediu, parabéns, não faço parte de nenhuma comissão nesta casa, fui presidente desta casa e inclusive já julguei uma conta na minha presidência do ex-gestor Paulo Ernesto Peçanha, que foi as contas de 2015. Segui todos os parâmetros da lei para não deixar brecha, porque muitas vezes é o seguinte: o parlamentar vem aqui, aí ele vota, aí faz uma votação ali e votou contra, beleza. Se depois o cara for lá, conseguir um eliminar e derrubar, aí sabe o que os contra vai dizer? Já estava tudo combinado. Eles votaram para enganar o povo, mas já estava tudo combinado. Por quê? Porque o político nunca vai agradar ninguém. O político vai agradar naquele momento que você precisou dele. Aí ele vai agradar. Passou daquilo dali, qualquer falha, ele vai estar aqui para ser julgado. O que me chama a atenção na hora que eu concordei como parlamentar na diligência? Não é porque eu não estou na comissão, mas eu tenho o poder também de concordar ou não. Em 2018, eu sendo presidente desta casa, eu notifiquei o TCM, o Tribunal de Contas, apontando o erro que houve dentro desta casa em 2008. Talvez as pessoas tenham memória curta, mas as contas de 2008 ainda está lá, não chegou aqui para ser votada. Por quê? Porque na época, com todo o respeito, não se atentaram em buscar mais informações, não se atentaram em ver aonde está a falha, para tentar corrigir e fazer o que é certo e votar uma conta certa, com a consciência tranquila. Aí chegam a eliminar e suspende a sessão da Câmara. Nem votação teve. Já estamos aí em 2022 e essas contas de 2008 nunca chegou. Aí vem o caso, Alex, por que você está citando as contas de 2008, sendo que o que está em pauta é as contas de 2016? É porque uma puxa a outra. A mesma falha, o mesmo erro que o TCM cometeu nas contas de 2008, onde o ex-gestor chegou aqui com eliminar e suspendeu a sessão, é a mesma falha de 2016. Aonde eu alertei o TCM, pedi para retirar de pauta lá, não tinha nem chegado aqui, retiraram de pauta, apontei o erro, veio a pandemia, demorou 2 anos para eles retornar as contas para essa casa. Quando as contas retornou, imediato o TCM tirou de dentro dessa casa novamente, levou de volta, demorou de novo para retornar e retornou com a mesma falha. Com todo o respeito a todos os desembargadores, conselheiros do TCM, mas fica parecendo que está jogando uma piadinha para ver se a Câmara acata e faz, achando que está fazendo certo e acaba fazendo e prejudicando uma população, uma cidade. Nós não estamos aqui para prejudicar nem A, nem B e nem C. Agora nós temos que votar com a consciência, pé no chão, tendo a certeza do que nós votamos é aquilo dali e ninguém vai derrubar. E outra, somos a primeira Câmara de Vereadores que
que está tomando uma decisão a favor do que é certo, a favor de uma população e a favor de uma nação, onde vai dar exemplo para outras câmaras de vereadores. Essa dirigência aí não significa que nós não estamos querendo votar as contas, não. Nós estamos indo segunda-feira para Salvador, já está agendado no TCM, para pontuar o mesmo erro e colher as informações, porque a nossa intenção aqui é transparência para a imprensa, transparência para o povo. Eu estou falando aqui, eu não estou lendo um papel aqui, ó, decorando o que eu quero falar, não, porque eu tenho consciência do que eu estou falando. Eu tenho consciência das minhas palavras. E pode ter certeza, as contas de junho da PE, do ex-gestor Paulo Ernesto Peçanha, o mais breve possível, com certeza, após essa dirigência, vai retornar a esse plenário com a presença da população e a gente pontuando e mostrando aonde estão as falhas, aonde estavam os erros, porque a gente pediu a dirigência para corrigir o que está errado. A Câmara está no poder as contas estão no poder da Câmara de Vereadores e não no poder do TCM, porque o TCM já mandou para cá. Mas nós temos que ter responsabilidade no que vai fazer. Pode ter certeza, quem viu o meu posicionamento em 2017 não será diferente em 2022. Isso daí a população pode ficar despreocupada. E para finalizar minhas palavras, eu encaminhei um ofício para a Secretaria de Saúde, aonde eu estou pedindo que seja feita um mutirão de vesícula, esterectomia total, hérnia, pterígio, catarata, exames específicos como endoscopia e colonoscopia. Por que isso, Alex? Porque a gente está vendo uma fila de espera muito grande, estamos vendo a carência da população, nem todo mundo tem condições de pagar uma colonoscopia que custa R$ 1.100, nem todo mundo tem condições de pagar uma endoscopia que custa R$ 300. Imaginem as cirurgias, que é variada entre 6, 8, 10 até 15 mil. Então, o meu pedido é um pedido focado ao povo de Itabela, é um pedido onde já está tendo um suporte também do município de Ilhéus, e estamos reforçando para que o prefeito também da nossa cidade faça, porque o povo da nossa cidade merece um olhar diferente da gestão, principalmente na saúde e na segurança pública do nosso município. Pode contar comigo até o último dia do meu mandato. Não estou aqui fazendo política, estou aqui cumprindo a minha obrigação, onde vocês, população, me escolheu para estar aqui representando vocês. O mais, fiquem com Deus e muito obrigado. Gostaria de convidar aqui o vereador Pedro Henrique Bonfim para fazer uso da palavra na tribuna. Bom dia a todos. Em nome do presidente interino, Jean Carlos, eu saúdo todos os vereadores e bancada aqui presente. Antes de começar o discurso, Alex, eu quero te parabenizar. A gente sabe, né, que aqui somos unidos, somos parceiros, puxamos a orelha um do outro quando temos que puxar, mas temos que levantar e aplaudir quando tem que ser aplaudido. Tá? Esse parecer seu, esse pedido seu ao TCM, ainda em 2018, foi de extrema importância, tá? Para hoje mostrar para vocês, população, com clareza o que está acontecendo. Olha só, vamos entender. As contas, quando se fala em tomada de contas, tem um rito a seguir. Esse rito jurídico não pode ter falhas. E quando existe uma falha, você dá brecha ao gestor de procurar a justiça e falar assim: ué, juiz, está errado, eles erraram. Automaticamente o juiz acata a decisão por conta de um erro e dá um liminar até ser julgado o processo. Isso pode durar 5 anos, 10 anos, pode durar meses. E prevendo isso, você tomou as devidas precauções para que hoje pudemos fazer isso com clareza e com a mente e o coração limpo.
Ainda em 2018, as contas do atual do ex-gestor, Júnior da Pé, elas iam, pessoal, ser julgadas às escuras. Tá? Foi quando um parlamentar dessa casa, olhando o diário oficial, viu que aquele momento, aquele dia, ia ser julgada as contas do ex-gestor, de forma ilegal. O presidente da casa na época, Alex da Pax, rapidamente tomou conhecimento e enviou esse parecer ao TCM. Um parecer simples e claro que fala assim, ó, não julgue as contas do ex-gestor, porque isso é uma tomada de conta, essas contas têm que vir para essa casa primeiro, para ser apreciada e mandar para vocês julgarem. Ele avisou antes. Rapidamente, eles tiraram de pauta. Não vamos votar mais não, a Câmara lá se atentou. Não vamos votar não, eles avisaram aqui que se votar, e aqui ele é bem claro, se você votar, TCM, você vai dar brecha para que esse gestor, lá na frente, recorra e possa conseguir eliminar e ser candidato. Agora. Ele falou aqui o risco de votar de forma ilegal. O TCM, sabendo que está errado, né? Por que ele sabe que está errado? Porque a própria lei orgânica do TCM, pessoal, vocês têm que entender, a própria lei orgânica do TCM, a lei deles fala, quando é tomada de contas, tem que ser remetida para a Câmara, para ser enviada para a gente. Eles quebraram a própria lei deles, para votar de forma ilegal, no artigo 59. O vereador se atentou, mandou e falou assim, não julgue não, você está indo contra a sua própria lei, tá? Se você fizer isso, vai ser um crime premeditado. Você está premeditando o erro. A gente já estou avisando aqui para se acontecer, TCM, tá? Se acontecer, você já está sabendo, pronto. Tirar de pauta na hora. Passou a pandemia. Um ano, Alex? 2 anos. 2 anos depois, o que eles fizeram? Ninguém está atento, vou botar em pauta. Botou e voltou. Ah, mas eles vão ficar tranquilos porque eu votei contra as contas do ex-prefeito. Ele roubou, ele lesou a cidade. Eu votei contra, então a Câmara está tranquila. Justamente o que o presidente da casa pediu, que ele age de forma, que o TCM age de forma ilegal, eles fizeram tudo ao contrário. Agiu de forma ilegal, tá? Deixando a brecha para o ex-gestor recorrer na justiça e ter um liminar. Não é isso, Alex? Com certeza. Deixou essa brecha e voltou e mandou para cá agora essas contas, né? Já sem legalidade, já de forma ilegal, de acordo com a própria lei orgânica do TCM, e chegou para a gente votar. Qual a importância dessa atenção? Porque se a gente vota, o TCM, pessoal, ele é um órgão abaixo da Câmara. Tá? A Câmara é superior ao TCM, ele é um auxiliar nosso, ele é um auxiliar da Câmara. Quando você comunga com um erro de quem te auxilia, você está sendo conivente. E qual é o pedido da comissão? O pedido da comissão é que o TCM pegue isso que ele fez, essa bagunça que ele fez aqui, conserte o erro e mande para cá de forma legal, sem o erro. Ele refaça isso aqui. Porque ninguém está aqui para estar fazendo diligência em residência de prefeito, igual a gente fez, de ex-gestor, em trabalho de ex-gestor, em escritório de ex-gestor, está indo na casa de ex-gestor para notificar ele. Todo um trabalho de muito empenho das comissões para chegar aqui. Tá bom, pessoal, eu sou a favor do TCM, viu? O TCM fala que é para rejeitar, eu sou a favor do TCM. Dá meu voto e ir embora. Para o ex-gestor, daqui a alguns meses, conseguiu eliminar na justiça, porque está ilegal, e sair agora candidato a prefeito da cidade de 2024. Então a comissão entendeu que isso é injusto. A população ela não merece isso mais uma vez, como já aconteceu em 2008, tá? E resolvemos, tá? Remeter para o TCM e que ele conserte o erro para ser votado aqui uma conta legal, tá? Para que a gente vote com a consciência tranquila, sabendo que não tem escapatória para ele recorrer. Porque chega de você vir aqui falar bonito para vocês, mostrar para a população. Aí quando chega na eleição, tá neguinho com liminar, sendo candidato a prefeito.
Tá? E o que foi lesado lá atrás para a gente? E aí? O voto aqui na plenária, quem é a favor das contas, quem é contra, é um voto individual. O questionamento aqui não é esse. O questionamento aqui é você ser passado para trás por um erro que o TCM cometeu, que o presidente da época avisou ele antes para ele não cometer esse erro, porque se cometesse deixava brecha para o ex-prefeito, tá? Conseguir eliminar isso aí, e o TCM vai e faz. Primeira coisa, está constando em ata, não está? Essa reunião? Tá? Nós vamos, Luquinho, junto com a comissão e os colegas, entrar com uma ação no Ministério Público contra o TCM, que não existe. Como é que você, Vilares, você cria uma lei, tá? Você cria uma lei e você mesmo vai contra essa lei para beneficiar o B. Uai, é um crime premeditado. Ainda mais quando alguém te avisa. Não faça o que você pediu para não fazer, não, o que você mesmo pediu, porque é crime, está errado. Você vai nas escuras e faz. Então é algo premeditado. Tá? Algo premeditado é crime, é um dolo. E dolo a gente responde como? Como é que a gente responde com dolo? É na justiça, rapaz. Então nós vamos notificar o TCM, tá? Que conserte, que ninguém quer criança, para vir passar a mão na boca de novo, a gente voltar aqui, depois ele entrar com pedido de eliminar e ser candidato, que eu acho que o justo é justo, tá certo? Ele vai consertar o erro. E nós vamos pessoalmente no TCM, pessoalmente, tá? Buscar esclarecimentos e notificar o Ministério Público uma ação contra o próprio TCM, tá certo? Perdão. Então, pode falar. Inclusive, lembrando que a gente está tão consciente das nossas decisões que a gente não está devolvendo as contas para o TCM, não. Nós estamos apontando um erro, uma falha, e nós vamos lá para mostrar pessoalmente. Outra situação, as contas estão no poder da Câmara de Vereadores. Se o TCM ficar demorando, a gente pode julgar e colocar nos autos. Então, assim, nós estamos respaldados por lei. Então, nós não somos... Aqui dentro tem advogado, tem contador, tem professor, tem pessoas que entendem de lei. Então, a gente tem que seguir o rito dentro da lei, para não deixar brecha. Muita gente fala, as contas de 2015 que você julgou, Alex, ele vai derrubar. Ele está inelegível até dia 31 de dezembro de 2024. Se ele derrubar, eu sei que eu não deixei brecha e segui os parâmetros da lei. Até o momento, não chegou nenhum eliminar nessa casa e nem nada derrubando, né? Veio a eleição de 2020, também não chegou nada. Então, assim, estamos conscientes com o que nós vamos fazer. E as nossas obrigações, é igual o Pedro falou, a gente está pensando no futuro de Itabela em 2024, para Itabela não voltar o que era antes. Itabela continuar progredindo, independente de quem vai ser o próximo prefeito, se é da esquerda, se é da direita, se é do centrão, mas tem que ser alguém que vai ter responsabilidade com o município. Obrigado, Pedro. Pessoal, olha só, é unânime, pessoal. Aqui ninguém vai comungar com um gestor que lesa o município e votar a favor. Você pode ter certeza, vocês de casa, vocês que estão aqui, o que a gente mais quer é votar. O que a gente mais quer é deixar ele inelegível, pelo dolo que ele causou na nossa cidade. Isso vai acontecer. Se com prazo determinado nós pedimos ao TCM, se o TCM não responder e não retificar o erro deles, nós vamos votar e comunicar ao Ministério Público mais uma vez, mesmo dando uma chance para eles consertar, eles não consertaram. Agora é o Ministério Público e vocês. Tá certo? Então, só para vocês entenderem, tá? Que jamais agiremos de má fé, tá? E contra a população que nos elegeu e que nos apoia. Do mais, um bom dia a todos e muito obrigado. Gostaria de convidar agora o nobre vereador Lindomar Rodrigues Silva para fazer o uso na tribuna. Olá. No uso das atribuições que me são conferidas e concedidas no meu direito, eu quero assim saudar a toda a comunidade com meu cordial bom dia. Eu quero agradecer aos 438 votos que eu obtive nessa eleição por eu estar aqui sentado como primeiro suplente de vereador. Eu fui convocado para fazer parte do julgamento do TCM, mas haja visto, como os demais vereadores que já falou, que houve um erro, uma brecha de falha do TCM. O que está escrito ali de verídico é o valor que o ex-gestor Paulo Ernesto Pecém da Silva
o qual também trabalhei nessa prefeitura durante os 2 mandatos deles, mas ele tem que devolver para o município 12 milhões e alguma coisa de reais. E como a primeira conta dele também houve uma falha de 2008 que não foi votada porque houve uma brecha, e assim ele entrou com a preliminar e foi candidato a prefeito e ganhou. Então ele pode também estar usando o mesmo direito dessa brecha, essa falha que houve no TCM, agora pelas contas de 2016, e vir usar também os advogados amparados que ele tem, para assim entrar com a liminar e concorrer à eleição de 2024. Eu quero dizer para todos vocês que estão aqui nesse plenário, que essa casa de legislativo, essa casa de parlamentar é uma casa séria, é uma casa que vem nesse mandato. Todos estão de parabéns. Quero parabenizar todos pelas as conquistas, pelas demandas, pelas cobranças que faz o executivo, que faz a sociedade, que faz aos secretariados, porque todos são de um bem comum para o nosso município. Nós temos o maior respeito pelos cidadãos de Itabela e pelo nosso município de Itabela. Eu, como comerciante, como primeiro suplente, certo? Tenho uma família linda, casada há 31 anos. Meus filhos nasceram e foram criados todos aqui alibados, graças a Deus. Então eu amo muito esse lugar de Itabela. Sou filho de Leite Tamaraju, mas moro aqui já há 35 anos. Então eu quero dizer que essa conta que o TCM mandou para cá, para ser votada, não vai ser votada, ela vai estar retornando para verificar um erro que houve, para essa casa tomar a decisão de votar. Amém? E meu muito obrigado e um bom dia a todos. Gostaria de convidar o vereador Reinaldo dos Santos Porto para fazer uso na tribuna. Bom dia, senhor presidente, mesa diretória, nobres vereadores, público aqui presente, imprensa. Queria agradecer a Deus por nós estar aqui nesse momento. E também queria te desejar boa sorte também, Jean, por estar enfrentando aí esse momento ímpar, aonde a gente vê tantos acontecimentos e a gente não espera que vai cair na mão da gente, você, hoje como presidente interino, fazendo esse julgamento. Eu quero dizer para Vossa Excelência que eu vou seguir a consulta das comissões ao TCM, né? E a gente vai estar ali também em Salvador, no TCM, para verificar mais alguns itens. Quero aqui agradecer também aqueles que me deram essa oportunidade de estar aqui usando essa tribuna para esse terceiro momento, que é a terceira conta que a gente julga de Paulo de Júnior da Pé. E é muito complicado quando a gente se fala nas contas do gestor. Que maravilha essa casa cheia, mas a gente queria que vocês voltassem aqui mais vezes para nos prestigiar, para o desenvolvimento da nossa cidade, né? É porque alguns lá, algumas picuinhas, já se fala, hoje é dia dos ladrão ganhar dinheiro. Não é assim? Hoje é dia do ladrão ganhar dinheiro. A primeira coisa que os picuinheiros falam é isso. Mas ninguém olha, ninguém coloca um aplauso lá do que você faz durante todo o dia com a população. Poucos faz isso. Poucos faz isso. Alguém lembra do julgamento aqui em 2016? Lembra nada? Lembra nada? Alguém lembra que esse cidadão lá do cantinho lá foi fiel em 2016 à população de Itabela? Alguém lembra? Alguém lembra nada? Nunca colocou lá. Alguém lembra que Salvador, que foi gestor aqui, foi vereador, fez sua parte como cidadão, direito, honesto? Alguém lembra? Alguém colocou a saudade lá de Salvador? Lembra nada? Lembra nada? Alguém lembra de Reinaldo aqui nesse cantinho aqui, com o presidente fazendo chocalha dele, colocando uma comissão para colocar as contas de 2008 debaixo dos quartos?
Alguém lembra? Lembra nada? Lembra não? Alguém lembra de Folha Baiana e outras pessoas chocalhando Reinaldo aqui para botar o projeto da Caprem para botar para pagar vocês em dias? Lembra nada? Lembra nada? É essa, gente. Essa é a cabeça de vocês que tem que botar para funcionar. Todo mundo fala assim, não, vai acontecer hoje, daqui a pouco todo mundo esquece. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, entre aspas, não julgando todo mundo, vende seu voto muito barato por R$50. Mas nós temos que pensar nos nossos filhos, na nossa cidade. Às vezes, eu fico falando comigo mesmo. Às vezes a gente é tão rico em casa, tem uma família maravilhosa, tem um trabalho maravilhoso, ainda fala assim, eu quero acertar na Mega Sena para me ficar rico. Gente, olha o espelho aqui, ó. Como esse cara era rico. Alguém lembra? Como esse cara era rico. E não sabia. Mas valorizava. Mas não sabia que era tão rico. Gente, olha para a casa de vocês, para a família de vocês, e diga, Senhor, eu sou rico, obrigado por isso. É isso que a gente tem que fazer. Eu sou rico, eu sou maravilhoso. E às vezes a gente não bate o joelho no chão para dizer isso. Quero acertar a Mega Sena, quero acertar na Loto Fácil para ficar rico. Gente, não é assim. Valoriza a família de vocês, valoriza os filhos de vocês. E aí, está aqui eu aqui, por 4º mandato, fazendo esse julgamento, com a cabeça no lugar, com a cabeça no lugar. E aí, muitas pessoas estão aqui para ser provados, outros estão para ser reprovados. É um direito de cada um. É o direito de cada um vir nos assistir. Mas pense bem no amanhã. Pense bem no amanhã. Às vezes eu falo aqui que a cidade nossa melhorou muito e precisa melhorar muito mais. E precisa melhorar muito mais. Ficou 20 anos no atraso. Hoje tem as falhas do gestor? Tem. Assim como todos nós também aqui tem como vereador. Mas está melhorando as coisas. Está melhorando. Depois que a gente conseguir fazer aquele hospital, se Deus quiser, não sei se vou estar aqui nessa tribuna para elogiar, mas vai acontecer isso. Se Deus quiser, vamos ter um hospital em Itabela. O gestor está preocupado, está correndo atrás. E vai ter sim, se Deus quiser. Olha hoje a rua Nossa Senhora da Ajuda sendo calçada. E Reinaldo está alegre? Não, Reinaldo não está alegre não. Reinaldo não está alegre não. Porque falta alguma pessoa para passar por cima ali. Mas é a nossa cidade que está desenvolvendo. Não é a rua de Reinaldo, é a rua de Itabela. É a rua Nossa Senhora da Ajuda do povo. É isso que é importante. É isso que é importante. Então, senhoras e senhores, estamos numa eleição de presidente, de senador, de governador, e cada qual procura fazer o melhor para que nós temos uma Bahia, um Brasil e uma Itabela desenvolvida. Em 2008, as contas de 2008, eu quase vomitei aqui nessa tribuna. Eu quase vomitei de vergonha. Eu quase vomitei de vergonha as contas de 2008. Viu, Mazinho? Você que passou pelo governo. E eu senti muito humilhado. Eu senti muito humilhado naquele momento. Porque naquele momento teve 4 colegas que de um terço eles votariam para as contas voltar. De um terço eles votariam para a conta voltar, porque era 9 vereadores. Era 9 vereadores. Então, quando eu faço esse desabafo, quando eu faço esse discurso para toda a população de Itabela, é que pare um pouco para refletir, porque nós parlamentares, todo mundo aqui tem coração, todo mundo aqui tem uma família,
Todo mundo aqui tem uma família. E às vezes fica uma picuinha aí fora, que às vezes não gosta de A, B ou C, que leva por outro caminho as coisas. E a gente precisa de ser compreensivo nesse momento. A gente precisa refletir muito mais. O primeiro pedaço de bolo do gestor que está aqui hoje, quando ele fez o aniversário, quem primeiro foi convidado e comeu o primeiro pedaço de bolo foi justamente esse cidadão que está sendo julgado das contas. Não foi eu que fui convidado, não. Foi esse cidadão aqui que está sendo julgado das contas que comeu o primeiro pedaço de bolo do gestor que está hoje. As portas foram abertas para ele. Certo? É. Teve lá comendo bolo. O primeiro, aí, esse gestor que deu o bolo para esse cidadão, teve um vereador também que fez com que Oswaldo Gomes Caribé ficasse inelegível também. Foi para Porto Seguro, doeceu, ficou internado, a desgrama toda, e foi a arma de votar para que aquele cidadão ficasse inelegível. E aí, quando a conta chega, esses 12 cidadãos aqui, esses 13, que foi representado por vocês, politicamente, quem votou, quem não votou, mas quem apertou o processo político, democrático, votou. Não importa que você votou lá 90, 789, não. Votou na legenda, votou em Reinaldo. Você participou do processo político. E muita gente usa essas armas para se dar bem depois. E os pobres coitados aqui não. Está aqui agradecer a cada voto que teve. Que isso é importante. Eu agradeço todos os dias as pessoas que votaram em mim e aquelas pessoas também que não votaram, mas participou do processo político. Para que aqui, a gente está aqui representando vocês. E conhecesse cada um qual é a sua cabeça, qual é o seu pensamento. Porque nem todo mundo aqui tem um pensamento igual. Quando vocês falar na rua de ladrão, abre a boca e pense em quem está falando. Nem A, B ou C. Não julga todo mundo não. Porque cada qual tem uma ideologia, cada qual tem uma família, cada qual tem um pensamento. Mas quando é as coisas boas, não coloca lá não. Não coloca lá não. Mas para abrir a boca, chamar esses 13 homens de família aqui de ladrão é muito fácil. Difícil é estar aqui. Difícil é estar aqui, aonde participou 90 e tantos candidatos para eleger 6 ou 7. Saia candidato, participa do processo e veja como é que é, para depois ficar julgando pela rua. Eu me sinto feliz estar no 4º mandato aqui e minha alma gêmea foi embora falando: obrigado por você ser essa pessoa. É isso que me deixa feliz. Porque o exemplo sai de casa. O exemplo sai de casa. Muitas pessoas estão iludidas aí, dizendo que o homem que está no poder mais alto aí é isso e aquilo. Você tem que ser aquilo quando começa da sua família, de filho, de mãe, de pai, de neto, tem ideologia. Se tem um errado na sua família, você tem que pedir a Deus para que Ele conserte. E não dizendo que você é o melhor, que não sei o quê. A gente precisa do dom de Deus para que melhore aquela pessoa que deu errado na família. Ah, fulano é um cidadão de bem que não tem falha, não tem nada. Qual é o cidadão que não tem falha, pelo amor de Deus? Quem é eu para julgar? Quem é eu para julgar a cada um de vocês que está aqui, ou o mundo todo? Quem julga é Deus. E ficam as pessoas aí iludindo. Ah, fulano tem princípios. Fulano tem princípio. Eu vou com ele, tem princípios. Gente, parabéns para aquele que tem princípio na política. Mas nem todos conseguem ter. Porque é um mundo mais julgado hoje, é a política. Eu quero dizer para vocês, meus amigos vereadores, que vocês são homens e mulheres de coragem para enfrentar essa decisão aqui, de estar aqui usando a tribuna para julgar Itabela, para julgar nossa Bahia, para julgar nosso Brasil. E eu agradeço a todos vocês que me deram essa confiança. E vocês que estão aqui nos assistindo também. Eu sei que o prazer de vocês era que a votação acontecesse aqui agora. Mas não é do jeito que nós queremos, não. É do jeito que o sistema permite, infelizmente. O sistema permite. Viu?
aonde foi colocado ali um papel debaixo do tapete, para beneficiar um embigo só de um, certo? Um papel debaixo do tapete, né? Debaixo do tapete. A mesma coisa ali do nosso amigo Ademilson e Genilda, que poderia estar aqui na eleição passada. Foi colocar também o papel debaixo do tapete, porque era um direito deles. Era um direito deles. E as pessoas, às vezes, fazem os outros de besta quando tem a caneta maior na mão. Muito obrigado e um bom dia. Gostaria de convidar a nobre vereadora Maria Vânia Costa Ferreira para fazer uso na tribuna. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente interino, Jean Carlos. Hoje eu só vou falar aqui das contas. Não faço parte da comissão, mas interajo sempre com a comissão, todas as reuniões. Então eu vou falar aqui hoje que eu não concordo com a decisão da Comissão de Justiça e Redação. Por quê? O julgamento das contas do ex-gestor Paulo Ernesto Peçanha da Silva, referente ao exercício de 2016, visto que não vejo nenhum impedimento para que esta votação seja suspensa pelos seguintes motivos. Essa é a minha opinião, né? Cada um tem o seu direito de opinar e decidir a sua opinião. Primeiro, apesar do TCM não ter enviado a documentação referente às contas do ex-gestor para que esta casa disponibilizasse ao público, o próprio tribunal orientou que, caso não houvesse esse procedimento, publicasse, então, o parecer prévio no prazo mínimo de 60 dias, para exame e apreciação da população. Dessa forma, a população poderia realizar denúncias e questionamentos, conforme se verifica no artigo 55 do Regimento Interno do TCM Bahia. No caso em questão, o parecer prévio foi disponibilizado para a população por mais de 60 dias, ficou disponível aqui nessa casa, gente, por mais de 60 dias. E nesse período não houve nenhuma denúncia ou questionamento referente às contas do exercício financeiro de 2016. Pois caso houvesse esta casa, se caso a população tivesse feito alguma denúncia ou algum questionamento, esta casa devolveria o processo ao TCM para que realizasse as providências necessárias. Segundo, o parecer do TCM é opinativo e não gera consequências ao ex-gestor, pois cabe a esta casa realizar o julgamento das contas. Isso quer dizer que um erro do procedimento do TCM não é apto para suspender o julgamento das contas em questão. Inclusive, foi esse o entendimento na decisão do Tribunal de Justiça da Bahia, que revogou a liminar do ex-gestor, que suspendeu o julgamento das contas referente ao exercício financeiro de 2008. Portanto, não vejo motivo para este julgamento ser suspenso. Então, eu estou a favor que essa casa coloque em votação hoje. Sou contra suspender a votação de hoje, mesmo que vão recorrer, levar um documento para o TCM, porque é de 2018, gente. Ele entrou com a liminar, mas foi derrubado a liminar. Então, não quer dizer que isso aqui também não possa ser derrubado. Então, eu não sou a favor de não colocar a votação para hoje. E tenham todos um bom final de semana. Gostaria de convidar a nobre vereadora Simone Sossai para fazer uso na tribuna. Em nome do presidente desta casa, eu saúdo todos os colegas vereadores e demais autoridades aqui presentes. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o presidente desta casa, Pedro Antônio Ribeiro da Silva, mesmo não estando presente, pela forma que ele conduziu os trabalhos deste processo de julgamento.
com sua forma ética e transparente. E desde o dia que esse processo foi recebido nessa casa, ele foi tratado com muita responsabilidade e técnica. Eu costumo dizer que o meu julgamento ele sempre foi técnico e o meu olhar para esse processo também é técnico, inclusive nessa decisão tomada aqui hoje. Eu também não concordo com a opinião da Comissão de Justiça e Redação. Por quê? Nós precisamos entender duas coisas muito importantes. O papel do TCM é um órgão orientador. Ele é para nos auxiliar. E esta casa, a função dela é julgar. A partir do momento que nós temos um parecer do TCM que nos orienta e direciona que, após o recebimento dessas contas, por nós não termos as disponibilizado antes do julgamento, elas deveriam ser publicadas como foi publicado no dia 31 de janeiro, nós cumprimos a orientação do TCM. Todos os prazos foram respeitados. Inclusive, essas contas estão no Diário Oficial da Câmara desde o dia 31 de janeiro deste ano, e até hoje nenhum cidadão esteve aqui para fazer nenhum questionamento e nenhuma denúncia. Se isso tivesse acontecido, a gente imediatamente remeteria o processo ao TCM e o mesmo tomaria as devidas posições. E outra coisa que eu queria também colocar para vocês é o seguinte: nós não podemos comparar as contas de 2008 com as contas de 2016. Existe uma diferença muito grande nesses dois processos. As contas de 2008 não foram disponibilizadas nem antes do julgamento do TCM e nem após o julgamento do TCM. Em momento nenhum, as contas de 2008 foram disponibilizadas por esta casa. E essa de 2016 foi disponibilizada. Então, não tem alegação da sua não publicação. Ela foi após o julgamento, mas foi feito conforme orientação do TCM. E uma coisa muito importante também, as contas de 2008, elas não foram julgadas. A liminar não era para derrubar a decisão da Câmara. A liminar é para não julgamento. Depois do julgamento dessa casa, ela só pode ser derrubada se não cumprido o rito, não cumprido as partes, o que, no meu entendimento, foi cumprido, sim. Eu preparei aqui para vocês um histórico do que aconteceu nesse processo de 2016 desde o início. Só um minuto. Conforme parecer do TCM, o processo em questão foi sorteado no dia 8/11/2017. De imediato, determinou-se a notificação do ex-gestor, onde foi publicado no edital número 427/2017, no Diário Eletrônico do TCM, edição 9/11/2017. Bem assim, com a remessa de petição eletrônica. Ou seja, no dia 9/11/2017, o ex-gestor foi avisado da sua tomada de contas. No dia 7 de março de 2018, o gestor protocolou petição solicitando reabertura do sistema do ETCM para envio de justificativas e documentos referentes às contas do governo dos meses de setembro a dezembro de 2016, bem como para envio de documentos concernentes às contas anuais. E esse pedido ele foi aceito e ele teve o prazo para poder fazer esse envio desses documentos. Em decorrência, fora expedido notificação complementar em 29 de janeiro de 2020, com prazo de 20 dias para que o gestor se manifestasse acerca das conclusões dos exames da área técnica. Conforme o artigo 229
do Regimento Interno do TCM, parágrafo 2º, após a autuação do processo de tomada de contas, o responsável será intimado para apresentar as contas ou procede à sua regularização no prazo de 20 dias. E eu não tenho dúvidas que esse prazo foi cumprido. E também, segundo esse parágrafo, o tribunal entende suficientemente instruído o feito, passamos a sua análise, objetivando a emissão de voto a ser submetido ao eglérito plenário. E ele nos orienta, como nos orientou quando as contas chegaram aqui. Ele dá disponibilidade de transparência pública. Inexistindo nos autos elementos que comprovem haver o presidente da Câmara colocado as referidas contas em disponibilidade pública e oferecido à sociedade equipamentos para consulta, determina-se que, quando de sua remessa à Casa Legislativa de Tabela, sejam elas postas à disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 dias, comunicando-se à população que a mesma dispõe de terminal específico para indicado acesso, o que nós cumprimos desde o início. E eu entendo que o ato do tribunal em não ter nos disponibilizado antes do julgamento, em momento nenhum, fere o direito do ex-gestor ao direito de ampla defesa e publicidade. E, inclusive, todas as alegações de reconsideração, inclusive dessa liminar de 2000 e das contas de 2008, toda alegação é acerca do não direito de defesa. E, conforme eu passei para vocês, em momento nenhum foi cerceado ao ex-gestor o direito de defesa. Ele teve o direito de defesa respeitado desde o início do processo, lá em 2017. Eu quero passar umas datas para vocês entenderem quando eu falo do direito de defesa e o cumprimento do rito da forma que ele foi feito e como o ex-gestor, em momento nenhum, foi tirado dele o direito de defesa. No dia 9/11 de 2017, foi o sorteio do processo pelo TCM e imediata publicação e notificação ao ex-gestor. No dia 7 de março de 2018, o ex-gestor protocolou petição solicitando reabertura do processo no ETCM para envio das justificativas e documentos. No dia 29 de janeiro de 2020, expedição de notificação complementar. Mais uma vez, o gestor foi notificado, com prazo de 20 dias para que o ex-gestor se manifestasse acerca das conclusões dos exames da área técnica. No dia 14 de maio de 2020, data do primeiro julgamento. No dia 25/6 de 2020, um mês depois, data que o ex-gestor imputou defesa. Foi quando havia um débito de 22 milhões e ele veio para 12 milhões. No dia 29 de abril de 2021, foi votado o voto de reconsideração do tribunal. No dia 31 de janeiro de 2022, esta Casa disponibilizou as contas à população. No dia 4 de abril de 2022, foi encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, Finanças, Contas e Orçamentos, as contas do referido ex-gestor. Então, assim, o que é que eu quero dizer para vocês que, na minha opinião, é o mais importante? A disponibilidade das contas antes do julgamento do TCM, em momento nenhum, ia tirar o direito de defesa do ex-gestor. Porque a disponibilização para a população é que a população possa fazer considerações e denúncias. Não vai implicar
na defesa. Então, em momento nenhum, foi tirado do ex-gestor o direito de defesa. E eu entendo também que o vício do TCM, ele não altera o julgamento dessa casa de forma nenhuma, porque ele não tem poder para isso. Isso compete a nós. Muito obrigada e bom dia a todos. Gostaria de convidar aqui para fazer uso na tribuna o vereador Felipe Pereira Maciel. Todos bom dia. Cumprimento a mesa em nome do presidente interino, senhor Jean Carlos Santos Malacarne. Senhor presidente, peço que a minha fala seja registrada em ata na íntegra, neste exato momento. Será, vereador, com referente certeza. Justamente a essa tomada de contas, Certo. onde estaríamos votando hoje, mas por decisão em que, juntamente com a vereadora Vânia, juntamente com a vereadora Simone, também não concordo com a Comissão de Justiça e Redação, e venho informá-los que essa contrariedade minha, após ler todos os processos, após ler todas as legalidades, a lei complementar de número 61, também, de número 06 de 91, estive me debruçando sobre ela e, ao meu entendimento, eu não vi entendimento e comprovação alguma para que seja deliberado esse parecer da comissão ao Tribunal de Contas dos Municípios em Salvador. Por que digo isso? Em 2016, fazendo uma rápida retrospectiva, em 2016 tivemos um dos piores anos, ou se não for o pior ano de uma gestão aqui em nossa cidade. O ex-gestor, Paulo Ernesto Peçanha da Silva Júnior da Pé, infelizmente cruzou os braços para a nossa sociedade, trazendo e lesando o erário público, lesando principalmente a educação do nosso município, que é um dos grandes pontos em que ele foi condenado a devolver valores em torno de 12 milhões de reais devido ao dano causado à educação e à saúde da nossa cidade. E vimos a sua falta de preocupação em apresentar essas contas ao TCM, visto que, a partir do momento que as contas não foram aprovadas, automaticamente já gera o ato de improbidade administrativa. Por quê? Se ele não apresentou contas, é porque algo de errado estava ali. E, durante todo esse tempo, nós vimos aí as cobranças, estivemos aí buscando informações sobre essas contas, e as contas vieram em 2018. O vereador Alex, na época presidente, encaminhou um ofício aqui ao excelentíssimo senhor Francisco de Souza Andrade Neto, conselheiro e presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, trazendo e levando ao conhecimento sobre a ilegalidade referente à falta de compromisso com o artigo 59 da LC 0691. Ok. E nesse período, nós tivemos aí pandemia, após aí 2 anos. Em 2020 tivemos a pandemia, então um ano se passou e nada foi deliberado pelo TCM a esta casa. Vimos 2020, ano de pandemia, tivemos suspensão aqui dos trabalhos. 2021 retornamos e ao finalzinho de 2021 tivemos a informação que essas contas chegariam. E chegou agora em 2022. Então esse plano aí se passaram 2 anos e essas contas não chegaram aqui e nós vimos a inércia do TCM perante a isso. Suspenderemos aí, devido à decisão da Comissão de Justiça e Redação, como eu disse no início aqui, que sou o contrário, mas também poderemos correr o risco de essas contas ficarem lá também. Sabemos que os meninos aqui estarão viajando, buscando informações, trazendo aí informações mais detalhadas, até mesmo pressionando o TCM para que essas contas retornem o mais breve para que seja votado aqui. Entendemos perfeitamente. Só que nós sabemos também como funciona a justiça brasileira. Sabemos perfeitamente, porque nós temos diversos exemplos aqui em nossa região em que, não coisa parecida, mas se fizermos uma analogia do fato, poderemos comparar que, de fato, a justiça brasileira, quando ela quer agir com parcialidade, ela age. Isso não está escondido para ninguém.
E eu, como vereador dessa casa, sou contrário referente a isso, por este seguinte fato, que vou ler aqui agora, para informar a população o nosso parecer em conjunto aqui com as vereadoras Vânia e Simone, também o vereador Joaldo e o vereador Dida, que diz assim: sobre a diligências e consultas do rito processual, risco de suspensão do parecer prévio do processo do TCM 15.815 e 2017, tomada de contas da Prefeitura Municipal de Itabela, exercício financeiro de 2016. Os edis que assinam presente firmam os seguintes entendimentos. A Comissão Permanente de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Contas, na forma legal e regimental, empreenderam todos os esforços necessários para assegurar ao gestor responsável o exercício do direito à ampla defesa, inclusive a concessão de prazos máximos. Mesmo assim, o mesmo não demonstrou interesse em apresentar defesa. A falha processual apontada com descumprimento do artigo 59 da Lei Complementar 06 de 91, Lei Orgânica do TCM, foi, em nosso entendimento, suprida, uma vez que o processo ficou à disponibilidade pública por 60 dias nessa casa, conforme edital 01 de 2022, que no caso foi no dia 31 de janeiro de 2022. Então, só para resumir sobre esse fato aqui, o que de fato a comissão alega é que não foi disponibilizado durante todo o rito lá no TCM. Mas, de antemão, após a decisão, o parecer prévio do TCM, foi disponibilizado aqui à sociedade. E demos prazo, sim, ao gestor para que ele pudesse vir apresentar defesa, e, inclusive, fomos em diligências em sua empresa e também em sua residência, e não tivemos êxito. Então, automaticamente, estamos amparados, sim. Estamos amparados. Mas, como a comissão achou por bem encaminhar este parecer da mesma ao TCM, para que fosse sanado um vício que também, ao meu ver, não interfere em nada, excepcionalmente em nada, a nossa votação, temos que respeitar. Assim mesmo como ontem tivemos aqui uma rápida reunião via telefone com um determinado advogado aqui pela manhã, inclusive o vereador Ademir estava presente, também a vereadora Simone, e eu mesmo fiz a pergunta: doutor, há possibilidade de votarmos sem que sejamos prejudicados? E o mesmo me respondeu que sim. Me respondeu que sim. Então por que não votar? Cabe à comissão agora responder esse fato. E, para concluir, ratificamos todos os apontamentos feitos pelo TCM-BA, feitos no parecer prévio e parecer pedido de reconsideração nos autos do processo TCM 15.815 e 2017, tomada de contas da Prefeitura Municipal de Itabela, exercício financeiro de 2016. Inclusive o destaque de que o gestor teve outras contas rejeitadas, então já vem com reincidência de contas rejeitadas, tanto em seu primeiro mandato e também em seu segundo mandato. Neste segundo mandato, as contas de 2013 foram aprovadas com ressalva, 14 e 15 foram rejeitadas. Então foram apresentadas e rejeitadas. Então por quê? Então automaticamente já comprova o dolo do ex-gestor, pelo fato de não apresentar as contas, serem tomadas, gerando ato de improbidade administrativa e mais a sua reincidência. Então o dolo foi comprovado aqui. Felipe. Sim, Simone. Eu quero só fazer uma colocação quando você falou das contas serem remetidas e a gente não sabe quando elas vão voltar. As contas de 2008, depois dessa liminar, né, o Tribunal de Justiça derrubou a liminar que impediu a votação dessas contas de 2008 em 2017. E até hoje essas contas não voltaram para cá. Então a gente não tem certeza nenhuma de que elas retornarão. Então, Simone, e ontem mesmo você pôde estar presente também na reunião já à tarde, o que o próprio advogado disse, que o TCM, isso não é mentira para ninguém, que o TCM lá sim é um órgão em que trabalham diversos políticos. Isso pode estar nos prejudicando. Atento à sociedade para que essa tomada de contas pode estar nos prejudicando no futuro bem próximo. Só para concluir, como eu falei dos exercícios aqui,
As prestações de contas dos exercícios financeiros de 2013 a 2015 do mesmo gestor foram objeto das seguintes manifestações dessa Corte, no caso, Tribunal de Contas dos Municípios. Conselheiro Paulo Marconi, do parecer prévio, aprovação com ressalvas, então automaticamente já haveria algum erro ali. Conselheiro Fernando Vita, 2014, rejeição na íntegra. Conselheiro Mário Negromonte, 2015, rejeição também na íntegra. E também, em 2016, que seriam as contas que seriam votadas hoje aqui, o senhor relator, conselheiro José Alfredo da Rocha Dias, também rejeitou as contas do ex-gestor Paulo da Pé. E com esses registros entendemos que as falhas apontadas não comprometem, como eu disse no início da minha fala, não comprometem o julgamento regular das contas em questão, independente do eventual questionamento a ser feito ao TCM, por negligências dos dispositivos da Lei Complementar 06 de 91. Então, gente, para ser claro a vocês, como Simone e Vânia falaram aqui, quero até parabenizar as falas de vocês aqui, que nós não correríamos risco, ao meu entendimento, ao entendimento das mesmas, e de alguns juristas também, que não correríamos risco algum em estar votando hoje nas contas do ex-gestor Paulo Ernesto Peçanha da Silva, senhor Júnior da Pé. E digo mais, para encerrar aqui, aproveito o ensejo dos nobres parlamentares aqui, que já estarão se deslocando à cidade de Salvador, que nós temos aí a conta do atual gestor, 2019, que também foram rejeitadas e foi recorrida. Façam um favor para nós também, busquem informações e nos tragam para que possamos aí informar a população e na íntegra, quem sabe também, dar o nosso voto. No mais, um bom dia a todos, muito obrigado, bom final de semana. Gostaria neste momento agora de convidar o nobre vereador Ademilson Eugênio dos Santos para fazer uso na tribuna. Primeiramente, quero aqui agradecer a Deus por mais um dia, cumprimentar aqui a mesa pela pessoa do senhor presidente desta casa, senhor Jean Carlos Santos Malacarne. Acho que a pauta aqui é o importante desta casa e da diferença desta casa é a troca de ideias e o debate. E o debate, eu chamo sempre a atenção que o debate é importante para esta casa, para a gente não cometer falhas, e sim a gente acertar no mérito da questão. Sou solidário aqui aos professores, a caminhada que os professores estão fazendo, entendeu? Em torno aí do município, e prefeito Luciano sente com a categoria, converse, porque o único lugar, o melhor lugar de resolver a situação é sentar e entrar em acordo para as duas partes ficar de bem. Isso é o meu ver, entendeu? E peço mais uma vez aqui o executivo que sente. Hoje a pauta ela é ampla na questão das contas do gestor Paulo Ernesto Peçanha da Silva. Eu faço parte da Comissão de Justiça e Redação. Eu sou relator da Comissão de Justiça e Redação. E nós vemos, nós desde o início que essas contas chegou, nós tomamos a iniciativa junto com os companheiros e formamos vários debates, ocorrência, e tudo que foi feito pela companheira, falada pela companheira Simone, foi feito realmente aqui nesta casa, fez realmente o papel dela. Só que esta casa, e eu vou referir aqui as sábias palavras do amigo Pedro, fisioterapeuta, ressalvando o seguinte: vamos fazer uma observação. O colega Alex, que era presidente desta casa, ele oficializou ao TCM que o TCM pegou as contas do gestor, porque tudo que Simone colocou aqui é diferente, uma tomada de conta para uma conta normal, uma conta que é apreciada. Uma conta que o gestor apresenta ela ao TCM, o TCM pega ela e é obrigatório o TCM, quando julgar, mandar para esta casa e ela ficar 60 dias disponível, porque é tomada. Quando fala retomada é diferente, é que o gestor não prestou a conta, e aí o TCM ele tem um rito, e essa é a questão aqui do diálogo, entendeu? O rito do artigo 59, aonde diz que quando ele
retomou as contas, ele não pode julgar ela. Ele tem que disponibilizar e para esta casa e depois pegar de volta. É tanto que o ofício do companheiro Alex, que ele mandou antes do tribunal julgar, essa conta, Alex foi inteligente, quero até parabenizar, oficializou o TCM, essa é a discussão que está aqui, oficializou o TCM, vocês não podem julgar esta conta antes de mandar lá para a Câmara apreciar. Essa é a diferença. E Simone colocou aqui que está ali na lei ali, que ela disponibilizou, mas é uma conta comum, porque é normal aquilo ali, se você pegar todas as contas que passou por aí, deixou aí à disposição, porque é comum, mas essa conta é diferente, é uma tomada de conta. Então o papel que o companheiro Alex fez foi correto. Só que além de ser correto, é uma munição. Nós temos aqui advogados. Cada advogado ele pensa de uma maneira. Paulo, eu sei ali que entende um pouco ali. Ele vai me compreender o que eu estou dizendo. O papel que o companheiro Alex pediu ao TCM e não julgasse aquela conta, que mandasse para deixar disponível aqui, e ele não cumpriu, não deu lógica nenhuma aquilo ali, passou 2 anos, eles foram lá e voltaram e não cumpriram. Esse ofício aqui vai servir de munição para o gestor ou não? Vamos ser sábios aqui. Esse ofício que o companheiro Alex fez em 2018, oficializando ao TCM, vocês não podem julgar essa conta aí não, porque isso aí é tomada de conta, manda ir para essa casa primeiro, para depois voltar para vocês dar o parecer de vocês. Eles condenaram sem fazer isso. E quando o Alex comunicou ao TCM, é uma munição que tem aqui, gente. O cara vai alegar na justiça o quê? O TCM me condenou, a Câmara lá me condenou também, mas eu tenho um ofício aqui do ex-presidente na época e alertou a ele que eles não cumpriram o artigo 59. É isso que está em debate aqui. Ninguém está falando aqui que essas contas vai pegar daqui e vai voltar para lá. Gente, peraí, eu vou provar a vocês aqui que nesta casa aqui, ela tem a lei orgânica dela, e a lei orgânica dessa casa está defasada. Se for pelo mérito dessa casa, essa conta já acabou, já venceu o prazo dela. Por quê? Porque tudo é dentro dos prazos. E nós, aqui fazendo parte da comissão, junto com a companheira Simone, junto com o Felipe, junto com todos aqui, Pedro, sempre nós esticamos o prazo, viando não a lei orgânica, e sim a da justiça. Entendeu? O código judicial nós usamos aqui nesta casa, porque a nossa lei está defasada. E demos prazo ao prefeito. Nós demos diligência de 40 e 48 horas. Está aí os ofícios que foi assinado pelas comissões, entendeu? Dando prazo a ele. Demos prazo a ele de 15 dias úteis para ele responder a esta casa aos autos. E ele não fez. Ele não respondeu a esta casa. Entendeu? Só que a laguna que a gente está aqui fazendo a observação, e a população tem que prestar atenção nisso, porque isso aqui é diálogo, e tem que ter esse entendimento de advogado, do jurídico, dos vereadores. Isso é importante aqui, o debate é importantíssimo. E eu, no meu ver, eu vejo assim, se nós julgarmos as contas hoje, Luquinho, vai prejudicar a Câmara? Não, é o meu ver, não. Mas futuramente, o cara, pelos erros que cometeu o TCM, ele pode pegar uma liminar e vir aqui e ser prefeito. Porque não é nós aqui não, o erro nosso não, é o erro lá. O que nós estamos pedindo aqui não é 90 dias, 120 dias e 2 anos não. Nós estamos aqui alertando ao TCM os dolos que eles usam lá, eles praticam porque essa casa foi arrancada da mão dessa casa de 2018, as contas desse mesmo gestor. As contas dele de 2008 foi arrancada aqui da casa no dia de votar, no dia de hoje aqui, chegou a liminar e suspendendo a sessão. Suspendeu a sessão. Porque deu uma liminar. Não, deu uma liminar suspendendo a sessão. O que Simone colocou aqui é certinho, está aqui o processo, todo o processo dele. E dentro desse processo dele, vou falar até a data para vocês aqui, para vocês entenderem. Dia 29 de maio de 2017, o processo dele, a liminar, e ele trouxe a liminar que ele poderia fazer hoje. Hoje ele poderia fazer, entrar com a liminar e suspender da mesma maneira que ele fez em 2018, e ele fez.
e se assegurou nessa liminar que ele trouxe e suspendeu a sessão. Ele não julgou conta dele. Tribunal nenhum deu liminar a ele que ele está inelegível, que as contas dele estão erradas. Não, deu para suspender a sessão aqui. E essa liminar dele caiu no dia 29 de maio de 2017. Mas caiu. E por que esta casa, que foi tomada daqui das mãos do presidente dessa casa, por que ela não foi informada até hoje que essa liminar caiu? Por que ela não foi informada até hoje que essas contas já estão disponíveis para ser votada? É isso, gente, que a gente está aqui trabalhando e analisando. Porque é muito fácil a gente chegar aqui e todo mundo fazer palanque, porque eu vejo isso, é um palanque, porque o voto aqui é um voto político. Olha, votei contra aqui, ou votei a favor, é um voto político, e pronto, e acabou, e morreu aí. O colega Reinaldo, como ele se expressou certo do que é. Aí é a votação política. Só que nós, no entendimento, nós temos que observar que esse cidadão, impedimento desse cidadão lá na frente, precisa que essa casa não faça só o voto político. Precisa que essa casa tome cuidado e feche a porteira do curral, porque a porteira do curral está aberta. Esse TCM, ele vem cometendo os dolos dele, não é da agora não, gente. Aí eu pergunto, como eu perguntei na sala aos nobres vereadores, gente, e cadê a conta de 2018? De 2008? Aonde ela está? Aonde ela está? Porque a liminar caiu, mas cadê ela? Ela não chegou aqui nesta casa até hoje. Cadê a notificação? Porque na minha casa, ou na casa de qualquer um, se uma justiça mandar lá a apreensão de qualquer coisa e você entrar com ação e derrubar, ela vai mandar uma intimação para você e já está liberado aquilo. E aqui não houve isso. Não houve isso. Está aqui, ó, nos autos do processo. E esse autos do processo aqui, nós só vimos buscar ele agora, quando chamou a atenção disso aqui. E o que eu estou pedindo aqui, gente, não é para anular nada aqui, não. Eu estou pedindo aqui para a gente, não é hoje não, bora botar para aqui, vem. Vamos botar para segunda-feira ou terça-feira. Só que nós temos que chamar a atenção dos atos do TCM, a eles cumprir e dizer, ó, a casa lá de Tabela, os vereadores de Tabela estão alerta. Ó, alerta nas omissões que tem dentro do próprio TCM, que a gente sabe disso, que a gente vê. Aqui nessa casa, aqui, nossa gestão, nós temos um processo lá de 2019, que foi reprovado as contas. E temos um processo de 2020, que foi aprovada. O que chegou primeiro, 2019 ou 2020? 2020, o que tinha que chegar primeiro é 2019. É isso, gente. E se nós, isso é inédito. Quando o Pedro falou aqui, o advogado falou aqui, cara, ó, eu não vi em câmara nenhuma isso. Eu não vi em câmara. Se ela é submetida, aí eu venho cá, como colocou aqui a questão de prazos. Me disseram aqui que eles não têm prazo para responder. Aí eu falei, então, nós não somos superior a eles. Eles é superior a nós. Porque você tem uma Câmara que tem um regimento interno, que fala o prazo quando você oficializa aqueles órgãos, e ele não tem prazo para responder. Ué, quem é superior? É nós ou é eles? Então, gente, isso aqui, se nós vereadores aqui agora, não abraçarmos, não falar, ó, não é 1, 2 não, é todos juntar e falar assim, vamos sim cobrar. O colega Felipe falou, olha, vai lá, como ele colocou aí, lá e vê a questão de 2019 também. Isso é uma laguna, gente. Isso aqui é como um dominó. Quando você bate na primeira pedra, cai tudo. Cai tudo. Quem é aqui do município que vocês já viram aqui tentar denunciar as mazelas que o TCM vem fazendo? Quem é aqui quem é aqui na região, aonde foi que vocês viram que um processo aonde está aí para ser votado as contas do cara, e o cara chega aqui com liminar no Ministério da Fazenda aí, e foi agatado essa casa. Peraí, gente, e eu estava esperando essa liminar. Eu sabia, porque, gente, isso é prática. Quem fez da 2018 faz da 2016. Quem fez da 2018 faz da 2008, faz da 2016. Só essa casa estava atenta o tempo todo nós aqui atentos a isso, entendeu? Qual é a jurídico da defesa dele? Tempo. Nós demos tempo. Nós não deixamos brecha com tempo aí. Agora eu estou pedindo aqui uma coisa, que essa casa foi feita. Essa casa aqui fez, ó, tá aqui os ofícios que essa casa fez. Essa casa prolongou.
prolongou a vida dele, dando critério a ele, dando chance a ele responder, ele não respondeu. Gente, quando você se cala, isso é prática. Quando a pessoa se cala, fica caladinho, é de dar medo. Eu estou te falando para você. Cada tempo que eu venho e essas contas tá, e eu vou analisando, eu me sinto medo. Medo de quê? Medo de uma represária em cima da própria Câmara. Você pensa que eu não estava aí pensando, e eu conversando mais o Pedro, eu falei: Pedro, se nós no dia da votação chegar uma eliminada mesma que chegou lá em 2008, e aí? Qual é o procedimento que essa casa vai fazer? Fala para mim aí, o que é que nós vamos fazer? É isso. E esse obstáculo nós passamos por cima dele, porque não chegou nada aqui. Graças a Deus não chegou nada aqui. Agora, quer dizer, nós não podemos pegar em 2 dias, 3 dias, 5 dias. Peraí, poxa, eu estou pedindo aqui, e não é meses, 30 anos não. Poxa, se é para tirar politicamente do jogo, temos que ter a sabedoria de saber tirar. Por quê? Vai prejudicar. Não prejudica a Câmara não, pode botar, vamos votar. Vamos votar. Não vai prejudicar a Câmara nenhuma não, ela é soberana, como foi dito aqui. Mas você vai dar um leque e um espaço para daqui 1 ano, ou 2 anos, ou 3 meses, ou o que for, o cara pegar o mesmo ofício que Alex mandou e falar: e a Câmara lá na época alertou vocês que vocês não cometeram, burlaram o artigo 59. É isso. Eu só estou aqui no meu diálogo disso. Entendeu? Mas se os colegas definirem e falar que o meu está errado e tem que ser dessa maneira aí, eu estou aqui disposto a votar. Medo de votar eu não tenho, como eu falei lá dentro, não tenho medo de votar. Agora eu quero ir numa coisa certa, entendeu? Pra gente falar: fechou aqui. E outra, e escancarar, viu, senhor presidente, essa questão do TCM, do que eles vêm agindo, entendeu, nos municípios. Porque é uma vergonha. É uma vergonha. Eu quero que fique aqui registrada a minha fala em ata. Porque é uma vergonha o TCM usar das maneiras que vem usando, entendeu? Em favor de alguns gestores que tem por aí. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e a todas. Gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, a toda a população de Itabela, Monte Pascoal e Montinho, que se fez aqui presente. Não tendo mais matérias para apreciar, declaro encerrada a sessão.